Bem-vindo ao Tech. No vídeo a gente vai falar do iOS 18.2 na sua versão Beta 4. A gente já está na versão Beta 4, está bem adiantado. Eu utilizei hoje literalmente o dia inteiro e não tive nenhum problema. Eu acho importante passar para vocês a minha experiência de uso, sempre quando sair a versão, do que tentar passar para vocês as novidades o mais rápido possível, só que não testei efetivamente. Então acredito que para nós, o que interessa é experiência de uso e eu vou falar sobre as modificações que o Beta 4 trouxe. Essa versão veio para o iPhone 15 Pro com 620 megabytes. Lembrando que a versão beta, você tem que colocar o seu celular em perfil beta, ela é literalmente para desenvolvedores e usuários que querem fazer parte do programa de beta testers da Apple. Então, muitas vezes pode ser que não seja interessante você instalar beta e geralmente não é recomendado para todo mundo. Então, essa versão é a 22C5142A. Aqui é importante a gente salientar, tá? Como ela já está com a letra A, quer dizer que ela está muito próximo já da sua versão final. Lembrando que quanto mais próximos são as letras, os números, é sinal que a versão está mais estável e mais próxima da sua distribuição, que será, eu acredito, no dia 8 de dezembro. Então é esse o cronograma vazado da Apple, mas no final do vídeo a gente vai falar mais sobre o cronograma de lançamento. O firmware do modem é o 2.31.04. Então é importante a gente acompanhar isso porque tem toda parte de conectividade. Então você vai ficar com Wi-Fi mais rápido e mais constante, assim como as redes LTE, que são a 5G, 4G, tudo passa pelo firmware do modem, que é a porta de comunicação do seu smartphone com a rede da operadora. Essa versão, como vocês podem ver, está bem rápida, bem estável. Você vai entrar nos aplicativos aqui de modo super rápido. Então, e aqui, para dar um exemplo, tudo que eu tenho Google, acesso de internet, e-mail, tudo eu estou pedindo a minha autenticação facial para evitar risco de roubo e perda de dados. Então, vocês podem perceber que mesmo ativando o meu rosto, ele abriu rápido para vocês. Mas eu acho que a principal mudança que veio, e é uma novidade na Apple, é a possibilidade de você escolher os seus aplicativos default. Então, só para mostrar o caminho para vocês, você pode aqui na barra de pesquisa fazer o seguinte, já colocar aquilo que está procurando, então eu vou colocar em default apps, e aí olha que interessante, aqui eu escolho meus aplicativos default. Antes nós não tínhamos isso no iOS, a forma como está sendo colocado aqui é bem interessante, então só para mostrar para vocês. E-mails, eu utilizo o Spark Mail, tem link aqui embaixo para você testar ele 30 dias via aplicativo SetUp, ou a mensagens, eu deixei mensagem, e aí eu cliquei aqui, ó, vamos clicar aqui para você ver, ele verifica aqui, ó, todos os meus aplicativos de e-mail que eu tenho. Eu tenho o e-mail da própria Apple, o Gmail, o Mail, o Outlook e o Spark. Corrigindo, esse e-mail não é da Apple, é um outro programa muito bom de e-mail, mas eu utilizo o Spark porque ele tem toda a parte de inteligência artificial e consegue também selecionar quais são os correspondentes eletrônicos mais importantes que eu tenho, aquilo que é spam, aquilo que ele não tem que me mostrar. É uma ferramenta muito boa. Ligações, ele coloca o iPhone como principal, mas eu posso também escolher o FaceTime, que é estranho isso, já que a gente usa bastante o celular como celular e não como um aplicativo de videomensagem. Eu utilizo o Call Filtering porque a ligação de telemarketing acontece o tempo todo, então ele já coloca aqui o meu Call Filter como o Host Call, também é um aplicativo muito bom. O browser app, eu utilizo o Safari, ele tem aqui a parte de códigos e password, a forma de apagamento via sem fio, via contactless, é a própria wallet da Apple. E aqui interessante é o seguinte, pode ser que no futuro próximo você não utilize o Apple Pay para efetuar pagamento, você pode utilizar, por exemplo, um Google Pay, não sei se vai estar liberado ou não, mas você vai poder utilizar por aqui, e eu tenho 5 teclados. E os teclados, olha que interessante, eu posso colocar já aqui o próprio SwiftKey, para ficar direto. Então, é algo que vai melhorando muito, principalmente na configuração. Você também não vai ter que entrar necessariamente em cada aplicativo para fazer esse tipo de coisa. E você vai vendo que o sistema operacional vai ficando bem mais interessante. Lá no browser, a gente tem o Arc Search, Chrome, Edge e Safari. São os 4 browsers que eu tenho.
utilizo o Safari como default, porque às vezes precisa entrar rápido, mas no meu dia a dia, quando eu quero buscar alguma coisa na internet, eu utilizo o Arc Search. Tem vídeo no canal e a gente vai postar também mais algumas novidades dele. Uma novidade também que a gente tem agora na interface é o seguinte: a gente tem aqui essa lupa de search e ela tem até uma busca. Além de ele buscar no seu aparelho, ele também vai buscar na web. Isso daqui ficou realmente interessante. Então, vou mostrar. Ó, a gente vem aqui no Search. Aí eu coloquei um teste abóbora. Pois é aqui o que eu coloquei. E aí, vejam só. Tem aqui abóbora em 2 fotos que eu tirei. Tem algum e-mail também, a parte de abóbora. Tem um podcast que eu não escutei, eu não escuto esse papo de cozinha, mas ele foi na web e buscou esse podcast e me dá também a possibilidade de eu abrir o browser e ele fazer a busca pela abóbora. Então ele colocou aqui abóbora, pumpkin, como o meu sistema operacional está em inglês por causa do Apple Intelligence, ele já foi procurar no Google e apareceu aqui a abóbora em inglês, preço, as propriedades calóricas, e tem funcionado esse search com tudo. Se você colocar um site, UOL, Globo, qualquer coisa, ele vai buscar para você. Então, vou dar outro exemplo, vou colocar Globo. Coloquei Globo, tá aqui, ele já coloca aqui a pesquisa no Google para nós aqui, de modo bem interessante. Então, a gente vai, para fazer uma pesquisa, hoje você não precisa necessariamente entrar no Safari, você já pode fazer ela direto por aqui. E dentro do aplicativo Mensagem, a gente tem a opção de criar Genmoji. Então, olha só que interessante, eu tenho aqui, ó, New Genmoji Beta, essa versão, já colocar para fazer um disclaimer para vocês, que é o seguinte: somente os iPhones com Apple Intelligence têm essa função. Como é que você sabe se o seu iPhone vai ter a função ou não quando depois instalado? Ele vai aqui, ó, ficar colorido, explicando ou demonstrando para você que está dentro do Apple Intelligence. Então, se você tiver, por exemplo, um iPhone de 15 Pro em diante, ou seja, 15 Pro, 16 Pro, 16, 16 Plus, ele vai funcionar a parte de emoji. E mostrar para vocês que eu quero colocar um smile com chapéu. Vamos ver se ele faz. Aí ele começou a criar aqui o Genmoji. Ele leva um tempo, porque ele vai buscar na internet, e trouxe aqui um smile com chapéu com óculos, e ele está criando vários Genmojis para a gente, porque muitas vezes você quer mandar uma figurinha que você não tem, então você vai criar a sua própria. E o interessante é que ela, depois que você cria, ela vai ficar disponível aqui no seu teclado. E se nós formos dentro do configurações, então agora a gente vai ter configurações, app e mensagens, a gente vai ter novas funções. Então, olha que interessante. A gente vai poder também alterar a parte do default app, que eu mostrei antes para vocês, agora dentro do aplicativo Mensagens, e também vai ter um alerta sobre conteúdo sensível. Você ativando isso daqui, ele vai te emitir um alerta, dizendo que o conteúdo é sensível se você quer realmente abrir a mensagem. E aí, você pode filtrar a mensagem de conteúdo sensível através dos serviços de AirDrop, contato, mensagens e video messaging. Então, se a pessoa te mandar uma foto com conteúdo sensível, seja através do AirDrop, de contatos, por mensagem ou mensagens de vídeo, ele vai aparecer uma tela em blur e aí você vai permitir ou não que isso seja exibido. O aplicativo Fitness também tem novidades, então agora a gente tem novos troféus e ele também muda a forma de exibição, está bem mais interessante. Antigamente eu usava bastante isso, hoje eu não coleciono mais tanto essas medalhas, então principalmente depois da pandemia, eu acabei não treinando tanto quanto antigamente. Mas serve aqui o aviso para vocês que houve umas pequenas alterações quanto à parte das medalhas de conquistas no Fitness. Outra alteração que eu li na documentação do Beta 4 é que a parte de conectividade com o ChatGPT foi melhorada. Realmente estava encontrando alguns bugs, principalmente quando eu utilizava no Mac. No iPhone ele tinha alguns bugs, mas não está tão grande assim. Então, vou fazer um teste com vocês. Acabei de entrar no ChatGPT via Apple Intelligence e a gente vai fazer esse teste com vocês. Criei um texto sobre o novo iPhone 16 Pro e seu botão dedicado para fotografia. E vocês podem perceber que eu estou escrevendo em português.
justamente para ter a certeza que está indo via ChatGPT. Vocês podem perceber que foi até mais rápido a resposta, é bem interessante, fiquei conversando com vocês para a gente mostrar o quanto que é rápido, porque o que acontece? O programa que eu utilizo para fazer a edição desses vídeos é o Premiere, na versão beta, que eu consigo, quando tem uma pausa grande, ele já corta, então o vídeo fica mais dinâmico para você e eu consigo também editar mais rápido. Então, vocês podem perceber que ele escreveu o texto de modo super rápido. Eu vou dar mais uma ordem para o ChatGPT, pedir para expandir esse texto, expanda o texto. O que acontecia é que de vez em quando ele estava travando, ele desconectava, então esse teste com vocês estou fazendo a quente. Então, olha só, já criou o texto, expandiu o texto, inclusive. Vocês podem perceber que está funcionando perfeitamente com essa atualização do Beta 4. Outro grande problema que tinha aqui nessa versão beta do 18.2, e isso se arrastou dentro do Beta 1, Beta 2, Beta 3, é quanto às AirTags. As AirTags simplesmente não eram reconhecidas, não tocavam no Beta 2. Teve até um usuário nosso que colocou que estava tendo esse problema, eu também tive. Então, agora a Apple garante que no Beta 4 está funcionando no iOS 18.2. Então, vamos falar sobre o lançamento, tá? Eu acredito que a versão Release Candidate deve sair entre o dia 2 e 3 de dezembro, e nós devemos ter a versão final para todos os usuários do iOS 18.2, vai sair entre o dia 9 e 10 de dezembro. A minha recomendação para vocês sobre o iOS 18.2, quando sair essa versão, se vocês devem ou não instalar. Se você tiver um iPhone 15 Pro em diante, instala, porque isso daqui vai facilitar muito sua vida. Tanto é que eu tenho utilizado o iPhone em inglês, não estou tendo muita dor de cabeça, gosto da minha experiência que eu estou tendo ele mesmo em inglês, mesmo com o incômodo de não ficar tudo perfeito, de ter que trabalhar com duas línguas, mas a conexão que ele me dá com o ChatGPT funciona muito bem e me evita de que eu tenha que entrar no ChatGPT para fazer alguma pesquisa, fazer alguma coisa assim. Então, minha recomendação é, tem o iPhone a partir do 15 Pro, instala. Isso daqui vai te ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, é muito importante para nós. Já deixa o seu like também, que ajuda bastante. E até o próximo vídeo, pessoal.